Agora é a vez do objeto de aprendizagem 1.2. Continuamos com o pretérito perfeito simples, mas com verbos irregulares. C'est au tour de l'objet d'apprentissage 1.2. C'est le passé composé, mais avec des verbes irréguliers. Neste objeto de aprendizagem vamos aprender a formação de alguns verbos irregulares, a formação de quelques verbes irréguliers, comparar o presente e o pretérito perfeito, comparer les deux temps, présent et passé composé, alguns exercícios práticos, quelques exercícios pratiques, e, por fim, contar a rotina, mas no passado. Raconter la routine, une journée, par exemple, mais au passé. Alguns verbos que já conhecem bem no presente. O verbo ser, être, ir, aller, ter, avoir, estar, être, ver, voir, vir, venir e fazer, faire. Temos aqui um caso especial. Os verbos ser, être e ir, aller, completamente diferentes, de significado complètement différent. Vraiment, ils ont un sens complètement, une définition complètement différente. C'est le verbe être et le verbe aller, mas vão ter exatamente a mesma forma no pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele, ela, você foi, nós fomos, eles, elas, vocês foram. Significa então que pode haver problemas de communication. Il peut y avoir des problèmes de communication parce qu'on ne sait pas si on parle du verbe aller ou du verbe être. Mais uma vez, é o contexto da comunicação, o que foi dito antes, também depois, o tema da conversa, le thème de la conversation, e aquelas palavras de advérbios de tempo, expressões de tempo, les expressões de temps, que nos vão ajudar a saber identificar o verbo, que vão nos aider a identifier le verbe. Quando eu digo a Ana foi a melhor aluna da turma no ano passado, é o verbo ser. A Ana, hoje é a melhor aluna. No ano passado, foi a melhor aluna. Aujourd'hui, elle est la meilleure élève. Et l'année dernière, elle a été la meilleure élève. Foi é o verbo ser. No segundo exemplo, ela foi para Portugal estudar português no ano passado. É o verbo ir. Hoje ela vai e o ano passado ela foi. Aujourd'hui, elle va. L'année dernière, elle est allée. Elle est allée. Ela foi para Portugal. Exatamente a mesma forma. Por isso, muito cuidado quando ouvirem ela foi, eu fui, saber se é o verbo être, ser, ou se é o verbo ir, aller. A seguir é o verbo ter, o verbo avoir, que utilizamos muito. O presente, lembram, é eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos e eles têm. No passado, eu tive, tu tiveste, ele, ela, você teve, nós tivemos e eles, elas, vocês tiveram. O verbo estar é o verbo être, em francês, e é um estado de espírito, é um estado que normalmente é temporário, não é, faz parte da essência, é temporário. Eu estive, tu estiveste, ele esteve, nós estivemos e eles estiveram. Cuidado, é parecido com o ter. Estar e ter são verbos também muito parecidos. O verbo estar apenas tem mais uma
uma sílaba. No início. De resto é igual. Estive. Tive. Estive. Estive. Temos então alguns verbos no presente e no pretérito perfeito, verbos irregulares, verbe irrégulier au présent e au passé composé. Verbo ser no presente, hoje eu sou vendedor de piscinas, ontem eu fui motorista de Uber, aujourd'hui je suis, eu sou, ontem eu fui, j'ai été. Verbo ir, aller. Agora vou ao escritório. Maintenant, je vais au bureau. Ontem eu fui ao escritório. Já falámos da situação de fui, verbo ser, e fui, verbo ir. São verbos diferentes, mas têm exatamente a mesma forma no pretérito perfeito. Posso fazer perguntas. Ontem foste motorista de Uber? Sim, eu fui. Ontem foste ao escritório? Sim, eu fui. Ontem foste trabalhar? Sim, eu fui. Ontem tiveste aula de português? Sim, eu tive. Mais verbos. Verbo ter, avoir. Neste momento eu tenho uma grande dor de cabeça. En ce moment, j'ai une grande douleur de tête. J'ai, eu tenho. Há meia hora, já é passado, há meia hora, eu tive uma grande dor de cabeça. Il y a une demi-heure, j'ai eu une grande douleur de tête. Há meia hora, tu tiveste uma grande dor de cabeça? Sim, eu tive. Tiveste? Pergunta. Sim, eu tive. E agora o verbo estar, être. Hoje eu estou de férias. Aujourd'hui, je suis en vacances. Ontem eu estive de férias. Qual será a pergunta? Ontem estiveste de férias? Sim, eu estive. Estiveste? Sim, eu estive. Mais três verbos. Verbo ver, voir, vir, venir, fazer, faire. Eu vi, tu viste, ele, ela, você viu, nós vimos, eles, elas, vocês viram. Agora é o verbo vir, venir. Eu vim, tu vieste, ele, ela, você veio, nós viemos, eles, elas, vocês vieram. Fazer, eu fiz, tu fizeste, ele fez. Nós fizemos e vocês fizeram. No pretérito perfeito. Exercício. Na semana passada, a Marina está doente. Então, ela, como é que é o verbo estar? Eu estive, tu estiveste, ela, isso mesmo, esteve. Ela esteve doente. Ela é o verbo ir, que é igual ao verbo ser. Então, eu fui, tu foste, ela foi. Muito bem. Ela foi ao médico. Elle est allée au docteur. Ontem, eu, um teste de português. Então, o verbo ter, eu tive um teste de português. Eu fazer o teste rapidamente, pois, então, eu fiz, é o verbo fazer, eu fiz o teste rapidamente, pois não ser difícil, ele, não é? Eu fui, tu foste e ele não foi difícil. Agora o verbo ir, ir a pé até à escola. Eu fui a pé até à escola e no caminho eu vi um colega. Temos a confirmação: esteve, foi, tive, fiz, foi, fui, cuidado, foi, fui e depois vi. Agora já sabemos contar uma história ou a nossa rotina, a nossa vida
no passado. Vamos a isso? O que é que Eduardo fez ontem? Qu'est-ce que Eduardo a fait hier? Temos as horas, 9 horas, 11h30, 13 horas. Agora, a primeira parte é amanhã. Então, temos aqui as ações: levar o filho à escola, emmener le fils à l'école, ter uma reunião de trabalho, avoir une réunion de travail, comer com um colega, manger avec un collègue de travail. Agora vamos colocar isso no passado. Às 9 horas, o Eduardo, temos aqui o verbo levar. Levar, vamos retirar o A e o R, fica leve, e vamos colocar a terminação do verbo pretérito perfeito, de um verbo em ar. Levei, levaste, levou. Então temos o Eduardo levou o filho à escola. E às 11h30, o que é que o Eduardo fez? O Eduardo ia ter uma reunião de trabalho. Vamos conjugar o verbo ter, é um verbo irregular, é ele, mais uma vez, eu tive, tu tiveste, e ele, como é que fica? Ele teve uma reunião de trabalho. E às 13 horas, comer com um colega. No passado, eu comi, tu comeste e ele. Às 13 horas, Eduardo comeu com um colega. Falta só contar a tarde de trabalho do Eduardo. Então, o que é que ele fez às 15h35? Vamos colocar aqui as ações. Fazer uma pausa, faire une pause. Tomar café, prendre un café. Ir ao dentista, aller au dentiste. Lavar a louça, laver la vaisselle. E deitar-se, se coucher. Então, às 15h35, o que é que ele fez? Fazer é um verbo irregular. Eu fiz, tu fizeste e ele fez uma pausa e tomou um café. Às 16 ou 18h45, aliás, ele foi ao dentista, il est allé au dentiste. Às 21 horas, ele lavou a louça. E, por fim, temos um verbo pronominal, deitar-se, mas é um verbo em ar. Eu deitei-me, tu deitaste-te e ele deitou-se. Às 00h30, ele deitou-se. Desafio final. Agora queremos saber, e você, o que é que fez ontem? Qu'est-ce que vous avez fait hier? Já está a perceber que vai ser a atividade proposta para este objeto de aprendizagem. Eu só quero chamar a atenção para conjugador de verbo. Clicar aqui. Se têm dificuldade, e vão ter, como todos nós, se têm dificuldade com a conjugação de um verbo no passado, pretérito perfeito, no futuro, no presente, podem clicar neste link e têm online um conjugador de verbo. É só escrever o verbo. Là, une petite aide, ici, un outil que vous pouvez avoir sur Internet. C'est un lien sur un conjugueur de verbes. Ça nous aide à conjuguer les verbes. Vous avez des difficultés sur la conjugaison d'un verbe sur le temps. Et bon, vous cliquez, vous écrivez juste le nom du verbe et après vous avez toute la conjugaison. C'est une aide très utile pour le jour à jour. Et faut connaître les outils informatiques qui peuvent nous aider. Até breve, à bientôt.